Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Introdução à Educação à Distância, módulo 5. Hoje estaremos falando sobre recursos e ferramentas tecnológicas e o auxílio aos trabalhos acadêmicos no ensino à distância. Na aula passada, nós falamos sobre a cibercultura, que é uma forma de cultura surgida junto com o desenvolvimento das tecnologias digitais, e o ciberespaço, que é o dispositivo de comunicação interativo e comunitário, que apresenta-se justamente como um dos instrumentos privilegiados da inteligência coletiva. Em cima disso, hoje vamos dar continuidade falando sobre esses recursos, ferramentas tecnológicas, um pouquinho sobre aprendizagem colaborativa apoiada por computador, ambientes virtuais que facilitam a colaboração, computação na nuvem e as vantagens para os trabalhos acadêmicos, trabalho corporativo e compartilhamento de arquivos, sistemas colaborativos, Grupware, plataformas para compartilhamento e armazenamento de arquivos online, o Google Drive, formulários do Google, o Prezi. Então a gente vai fazer uma abordagem sobre algumas ferramentas que auxiliam os trabalhos em grupos, à distância, justamente porque vocês estão num curso de licenciatura, onde vão ter diversos trabalhos, diversos documentos. Então é interessante que vocês tenham conhecimento de como armazenar esses documentos, compartilhar esses documentos, como é que vocês executam trabalhos juntamente com outras pessoas em locais diferentes. É importante até mesmo quando vocês vão escrever um artigo ou quando vocês estiverem trabalhando o trabalho de conclusão do curso de vocês, onde vocês precisem estar interagindo com o orientador. Então esse documento pode estar sendo revisado online. Então a gente hoje vai trabalhar e vai falar um pouquinho sobre esses temas. Então, aprendizagem colaborativa. A aprendizagem colaborativa, segundo Levy, é o universo das redes digitais. O ciberespaço é definido como um lugar de encontros e de aventuras, terreno de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural que propicia a produção de uma inteligência ou de uma imaginação coletiva e que podem ser imaginadas como mediadores das práticas da inteligência colaborativa. Já para Freire, a interação estimula o diálogo, motiva cada pessoa a pensar e repensar o pensamento do outro, selando o ato de aprender que nunca é individual. Ou seja, a aprendizagem colaborativa encara o aluno como um elemento ativo no processo de aprendizagem. Oferece aos alunos grandes possibilidades de desenvolvimento de competências sociais e cognitivas. O aluno da educação libertadora de Paulo Freire deve ser participativo, um pesquisador incansável, tendo uma consciência crítica e reflexiva sobre a mesma, visando sua transformação. Então, a aprendizagem colaborativa, agora, dentro da IAD, vocês vão estar presenciando muito bem isso, participando de fóruns, de atividades colaborativas, onde vocês podem debater e interagir através de trocas de ideias e conhecimentos com os demais colegas. A aprendizagem colaborativa, apoiada por computador, do inglês Computer Super Collaborative Learning, CSCL, a sigla utilizada, segundo Monério, é definida como uma nova disciplina das ciências da educação, que combina a noção de aprendizagem colaborativa com o potencial das tecnologias da informação e comunicação para apoiá-las. O mesmo autor também sugere que são diversas as maneiras de se utilizar a tecnologia para apoiar a aprendizagem colaborativa. Atualmente, a aprendizagem colaborativa
apoiada por computador é frequentemente relacionada com ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Os ambientes virtuais de aprendizagem colaborativa apoiada por computador são baseados nas possibilidades das tecnologias de informação e comunicação para combinarem espaços de comunicação, tanto em tempo real quanto em tempo diferido, entre todos os participantes ou apenas entre alguns, e sistemas de gestão compartilhada de documentos, editores multiusuários, base de documentos compartilhados, entre outros, que em conjunto podem ser utilizados para dar suporte e apoiar processos de construção e elaboração de conjunta de conhecimento. A utilização dos computadores na aprendizagem colaborativa, ela pode acontecer através da relação indivíduo-computador, rede e local, indivíduo e ciberespaço, apresentando-se desta forma como um processo colaborativo. Os ambientes virtuais colaborativos de aprendizagem são espaços compartilhados de convivência que dão suporte à construção, inserção e troca de informação pelos participantes, visando a construção social do conhecimento. Cada vez mais, o indivíduo irá aprimorar a capacidade de aprender e de trabalhar de forma colaborativa, solidária, centrada na rapidez e na diversidade qualitativa das conexões e das trocas. Com a internet, o trabalho colaborativo pode se beneficiar deste aliado em sua elaboração. Os ambientes virtuais que facilitam a colaboração, chamados Groupware, o termo Groupware, segundo Monério, é utilizado para falar de um tipo específico de programas utilizados pelos computadores e pelas redes telemáticas, para proporcionar um espaço virtual compartilhado e de apoio ao trabalho em grupo. Esse tipo de tecnologia integra sistemas para facilitar a comunicação entre os membros do grupo, canais assíncronos e síncronos, e organização e a coordenação de tarefas, gestão de um calendário conjunto, sistema de gestão de fluxo de trabalho compartilhado, entre outros. E esses espaços para compartilhar conhecimentos, repositórios de conteúdos, editores multiusuários para escrever documentos, entre outros. Ou seja, ambientes virtuais que facilitam a colaboração têm como vantagem tornar o trabalho em grupo mais eficiente, diminui o tempo gasto nas atividades em grupo, diminui o custo da realização das atividades em grupo para atingir melhores resultados e para possibilitar certos tipos de tarefa em grupo que seriam impossíveis de serem realizadas sem o suporte computacional. Ferramentas individuais adaptadas para o trabalho em grupo são editores e planilhas corporativos e algumas ferramentas gráficas, a própria videoconferência, webconferência, né, em que todas elas têm a vantagem da motivação, ou seja, o trabalho em grupo é uma característica inerente ao ser humano. Ele também promove o aprendizado e motiva os alunos. Então, estamos dentro de um curso à distância, vocês estão fazendo a licenciatura, num ambiente virtual, e a gente já andou falando em algumas aulas anteriores sobre o ambiente virtual, sobre as ferramentas síncronas e assíncronas. Vocês já tiveram experiência na minha disciplina e nas demais, sobre de interagir com essas ferramentas através de fórum, através das webconferências, né, através do e-mail. Então, é um ambiente virtual onde a gente tem ali repositórios de documentos, onde os professores estão colocando vídeos, artigos, onde são postadas as videoaulas. Então, a gente tem todo um processo onde a gente trabalha em grupo, vivenciando aquele nosso dia a dia da nossa disciplina. Dando continuidade no
nosso assunto, eu gostaria de falar um pouquinho de computação nas nuvens e as vantagens para os trabalhos acadêmicos. Como eu falei no início da nossa aula, a nossa aula de hoje, ela vai tentar auxiliar vocês, como vocês estão no curso de licenciatura, já que vocês possam ir se organizando junto com o auxílio das tecnologias, para que vocês possam ter benefícios nesses trabalhos acadêmicos. Um desses itens importantes em relação aos trabalhos acadêmicos de vocês, que vocês já devem ir se organizando, é porque vocês vão começar a ter muito material que vai ser disponibilizado, tanto no ambiente virtual das disciplinas, como também livros que vocês vão começar a pesquisar. Hoje tem uma infinidade de livros que vocês podem ter PDFs, artigos, que vocês podem ir guardando, além dos trabalhos que vocês vão organizar. Então é importante a parte do backup, né? Então, para quem já estava cansado de realizar esse backup de arquivos, né, o armazenamento em nuvem já é uma realidade, ou seja, facilita muito isso, você armazenar na nuvem. Ou seja, como o backup é uma tarefa que demanda um certo tempo, vocês podem se livrar desse incômodo de utilizar horas perdidas, né, para fazer outras coisas do interesse. Então, tem sites que oferecem esse tipo de armazenamento na nuvem dos documentos de vocês, e também possuem a possibilidade de compartilhar os arquivos com outras pessoas, devidamente autorizadas, conforme a configuração que vocês fizerem, formando uma grande rede, certo? Alguns desses serviços possuem o serviço de sincronização de arquivos, ou seja, nesse caso, você precisa reservar um espaço no seu disco rígido da sua máquina, né, o qual será destinado para sincronia nas nuvens. Ou seja, quando você copia ou move um arquivo nesse espaço, ele será duplicado no servidor do aplicativo e também em outros computadores que têm o programa instalado e nos quais você acessa sua conta. Então isso facilita bastante. Isso também pode servir tanto para documentos como para fotos. Alguns de vocês já devem ter tido a oportunidade, mas é importante que vocês comecem a procurar esse tipo de serviço, porque isso auxilia bastante essa situação de vocês terem um backup sincronizado, ou seja, aquilo que vocês têm na máquina, num determinado local, que vocês vão armazenar, que aquilo também esteja na nuvem, esteja guardado. Por quê? Se por acaso um dia você estiver sem a máquina e estiver em outro local e quiser acessar esse determinado documento, você pode acessar ele da nuvem. Então não precisa, às vezes, estar com a máquina no local para ver esse trabalho ou dar continuidade até mesmo para esse trabalho. Então, no caso da computação na nuvem, algumas das vantagens para os trabalhos acadêmicos é que permite acessar os arquivos e executar diferentes tarefas pela internet sem a necessidade de instalar aplicativos. Quando devidamente conectados ao serviço online, é possível salvar todo o trabalho que está sendo feito, para acessá-lo depois de qualquer lugar ou outro computador que tenha acesso à internet. Falando um pouquinho de trabalho corporativo e o compartilhamento de arquivos, ou seja, é através do armazenamento em nuvem que o trabalho corporativo e o compartilhamento de arquivos trazem como vantagem o armazenamento dos dados, onde os serviços poderão ser acessados de qualquer lugar, a qualquer momento, uma vez que todas as informações se encontram no mesmo lugar. Esse tipo de armazenamento também possui a possibilidade de compartilhar os arquivos com outras pessoas devidamente autorizadas, formando uma grande rede. Esses itens a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre algumas ferramentas que hoje estão no mercado, que facilitam bastante isso aí, mas é importante que você, se você não está familiarizado com isso, não utiliza, que já vá pensando em itens, nesse caso de armazenamento de documentos de vocês e também compartilhamento devidamente com quem tiver necessidade. Eu vou falar um pouquinho do conceito dos sistemas colaborativos, os chamados software colaborativos ou groupwares.
que são isso, né? É comum a necessidade de múltiplos usuários trabalharem sobre o mesmo documento, principalmente quando a gente tem trabalhos em grupo no ensino à distância, em que as pessoas pertencem estão matriculadas no mesmo curso, mas muitas vezes estão em polos diferentes, em localidades diferentes, ou às vezes estão no mesmo polo, mas podem estar trabalhando em locais diferentes, ou seja, podem estar trabalhando da sua própria casa, né? Então a tecnologia facilita isso, a internet também, e que a gente trabalhe com isso. Então a maioria dos sistemas colaborativos foram projetados para suprir essa necessidade. Ou seja, o principal objetivo desses sistemas colaborativos, os groupwares, é diminuir as barreiras impostas pelo físico e o tempo. Conceitualmente, sistemas colaborativos são ferramentas de software utilizadas em redes de computadores para facilitar e apoiar a execução dos trabalhos em grupo. Essas ferramentas oferecem aos seus usuários formas de interação, facilitando o controle, a colaboração e a comunicação entre as partes envolvidas que compõem o grupo, tanto no mesmo local como em locais geograficamente diferentes, e que as formas de interação aconteçam tanto ao mesmo tempo como em tempos diferentes. Então, é importante esse item do sistema colaborativo, e eu vou demonstrar algumas ferramentas em que você pode estar trabalhando e executando um trabalho e colaborando no texto desse trabalho ou na correção deste trabalho em locais diferentes dos demais autores e coautores, em tempo diferente também, né? Então, é bem interessante esse item para a parte de trabalhos acadêmicos. Com isso, a gente vai falar um pouquinho sobre as plataformas para compartilhamento e armazenamento de arquivos online. Eu selecionei algumas aqui das plataformas mais conhecidas e mais utilizadas, que são o Dropbox, o endereço da página, do link do Dropbox, se vocês tiverem interesse, está ali. O próprio Google Drive, que a maioria conhece, da Microsoft OneDrive, antigo SkyDrive, e da Amazon Club Drive. Então a gente vai falar um pouquinho dessas plataformas, ou seja, o Dropbox ele já é um site bem conhecido, né? A intenção dele é proporcionar ao usuário ferramentas versáteis para que esse tenha uma armazenagem de dados simples e estimulante. Você poderá salvar os arquivos através do seu tablet, smartphone, notebooks, desktop, entre outros. O site permite a administração segura do que é compartilhado, e dessa forma você é quem define quem vai visualizar ou não os seus documentos, né? E o HD online do Dropbox, ele libera até 2 GB de espaço para salvar os arquivos. Esse limite pode ser estendido, né? Mas aí mediante pagamento. Cobrado a cada 100 GB, 200 GB, 500 GB, algum valor mensal. Antigamente estava 500 GB em torno de R$100, agora no momento em torno de R$100, R$120, 500 GB para você armazenar dados pagando mensalmente. Já o Google Drive, né, que é a maior vantagem da plataforma da Google, né, é a sincronização dos dispositivos. Tem vários ali, né? E eu vou demonstrar mais adiante bastante coisa sobre a parte do Google Drive ali. Então, a sincronização dos dispositivos, através do qual as alterações realizadas em qualquer um surte o efeito automático em todos os demais. Ou seja, os serviços Google conta com suporte a todos os tipos de extensão de arquivos, inclusive arquivos do Photoshop. O espaço sem custo do HD virtual é limitado a 5 GB. Se você utilizar muito mais do que isso, também terá que pagar mensalmente
em torno aí de 100 gigas, 10, 15 reais. A Microsoft OneDrive, anteriormente SkyDrive, é a grande jogada da Microsoft para tentar atrair mais pessoas para a nuvem. Ou seja, o ato de armazenar um arquivo online fica ainda melhor quando o pacote é Office, também ganha a versão virtual, né? Então, você ainda pode escolher se quer ou não usar todos os recursos do Office, Word, Excel, PowerPoint, né, os demais, e o serviço permite a total administração do que será publicado e do que permanecerá com status privado. O armazenamento gratuito, só até 7 GB, né, no seu disco virtual, mas você poderá também ampliar o espaço para alocação de arquivos mediante o pagamento anual, aí no caso, 27 GB, 57 GB, 107 GB, 107 GB em torno de 90, 100 reais. No caso da plataforma Amazon Club Drive, você poderá salvar os arquivos em um HD virtual, além de ter a liberdade de configurar o stream das faixas de áudio que serão compartilhadas no site. O que é o stream? Stream é uma forma de transmissão de som, imagem, de áudio e vídeo, através de uma rede, sem a qualquer necessidade de você efetuar download, né, do que está vendo ou ouvindo. É uma tecnologia multimídia através da transferência de dados da internet. Um exemplo disso é o YouTube, né? Então, ativando uma opção chamada Gladney Cloud, será criado um ícone no meu computador, do seu PC, e a partir dele você terá acesso à sua rede de compartilhamento. O interessante do GladeNet é que ele permite a interação com outros provedores de armazenamento de nuvem, como, por exemplo, o famoso Picasa, né, que é o software para fotos, né, e o próprio Google Docs, de armazenamento de documentos. Então, o serviço é gratuito, a utilização é de 5 GB no HD online. Se quiser um espaço maior, o usuário terá que desembolsar por ano o proporcional à quantidade de giga, ou seja, 20 GB corresponde a 20 por ano e assim por diante. Então é bem interessante dar uma olhadinha se você ainda não utiliza nenhuma dessas plataformas de compartilhamento, de armazenamento de arquivo online. É bem interessante que você passe a utilizá-las.